Olá, amigos, paz e bem, dando continuidade à divulgação do programa Arquivo 57 do canal do Centro de Memória Viana de Carvalho, iniciado com a homenagem recente que fizemos ao querido amigo André Luiz Peixinho, que nos deixou e se transferiu para o mundo espiritual a fim de dar continuidade aos seus trabalhos. Nós vamos hoje apresentar a vocês um vídeo raríssimo, resultado aí das nossas garimpagens, que é uma palestra feita por Divaldo Pereira Franco no caloroso, literalmente caloroso, como verão nas imagens, auditório da Faculdade de Direito do Ceará, a Universidade Federal do Ceará. Divaldo, naquela ocasião, veio a convite do seu amigo Bem-vindo da Costa Belo, que os irmãos também que não conheceram poderão ver na apresentação do encontro. Foi o seu anfitrião, foi quem fez a prece inicial. Dá uma certa saudade ouvir aquele timbre de voz inconfundível, inesquecível, como também verão, já que o ano era 1990, uma apresentação singular do nascente Grupo Arte Música Espírita, o Grupo AME, do qual tivemos a honra de poder participar. Na ocasião não estávamos cantando, porque optamos por assistir mais confortavelmente, escondido atrás de uma das cortinas, a preleção do nosso Divaldo Pereira Franco. Espero que os irmãos gostem, pedimos para que se inscrevam no nosso canal, a fim de mais e melhor divulgarmos, e assim o mesmo possa dar prosseguimento divulgando essas pérolas, resultados de anos das nossas buscas, das nossas garimpagens, no intuito de recuperar um pouco da memória histórica do nosso movimento espírita. Paz e bem uma vez mais a todos.
Festival Mexicana Espírita de Fortaleza. Irmão, bem-vindo, por favor. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, neste momento, a Comunhão Espírita Cearense tem a alegria de apresentar ao nosso querido confrade Divaldo Franco, cidadão de Fortaleza, para nos brindar nesta noite com uma conferência. Mas antes de ele vir utilizar a palavra, nós vamos, como é habitual nos meios espíritas, fazer a prece com que será declarada, iniciada essa solenidade. Vamos, pois, rogar ao Pai Celestial as bênçãos para todos os irmãos aqui presentes e, então, entrar em melhor sintonia para podermos assimilar melhor a mensagem que dos planos mais altos virá até nós. Vamos, pois, orar neste momento. Senhor Jesus, nós te rogamos, divino amigo, a tua proteção para este momento tão solene, de tanta significação para a família espírita cearense. Permite, Senhor, que teus diletos mensageiros, embaixadores do Reino Celestial na Terra, venham até nós, favorecendo-nos com a sua proteção, para que possamos nesta noite entender e vivenciar a mensagem que através de nosso irmão abnegado, missionário da terceira revelação, venha até nós a sua mensagem, a mensagem de esclarecimento de paz, de orientação espiritual. Jesus, confiamos em Ti, Senhor, e esperamos que cada um de nós, a partir de agora, possa experimentar, apesar do calor do ambiente, apesar das condições não muito cômodas para a grande multidão, aquela alegria íntima e aquela tranquilidade capaz de superar essas condições físicas. E assim, Jesus, que a tua paz e a tua luz, a tua caridade, o teu amor, seja conosco, com toda a humanidade, agora e sempre, Senhor. Neste momento, temos a alegria de passar a palavra ao nosso querido irmão Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Kierkegaard, o admirável teólogo e filósofo dinamarquês, escreveu com propriedade: aventurar-se produz ansiedade. Não se aventurar produz desequilíbrio. O homem tem necessidade de uma aventura saudável, uma busca, a fim de encontrar a sua realidade interior. Kierkegaard fazia esta asseveração, objetivando sobretudo a mensagem de renovação da criatura humana e apresentando como motivação da vida a renovação das ideias, para que o indivíduo pudesse modelar a existência dentro de pautas que o tornassem feliz. É a busca dessas pautas que vem caracterizando a sociedade contemporânea como sendo uma sociedade neurótica. A escala de valores humanos sofreu uma grave alteração. E o homem que logrou conquistar as estrelas, penetrar na intimidade do átomo, não teve a coragem de fazer uma incursão para equacionar a sua própria realidade. O admirável psicólogo russo-inglês, fazendo uma análise deste homem contemporâneo, asseverou que o homem ainda
já se considera uma máquina. E porque ele vem se considerando uma máquina, ele desconhece o seu mecanismo, a sua realidade. E Pedro Ouspensky, desejando estabelecer parâmetros de uma sociedade ideal, dividiu o nosso tempo em biótipos que ele classifica de psicológicos e de fisiológicos. Os biótipos fisiológicos são aqueles que simplesmente vivem para e da sensação. Eles comem, dormem, usam sexo. Seriam as pessoas do pescoço para baixo, em que as sensações parecem canalizar os objetivos da vida. E os homens psicológicos seriam aqueles que, não obstante esta realidade perfeitamente normal, também acalentam os grandes ideais. É a busca desses ideais que deve merecer a atenção da criatura humana, para que sejam ideais de enobrecimento, de realização mais avançada, ideais de libertação da consciência, fazendo, por outro lado, a identificação do seu próprio si. Libertar-se do ego, encontrar o objetivo sagrado da vida, que este homem integral, este homem imortal, preconizado pela doutrina espírita. Há algumas décadas atrás, uma peça de teatro comoveu a opinião pública. Era resultado de um livro. Este livro foi apresentado em Paris e chama-se O Estranho. Narra a história de um homem que, depois de haver assassinado a outro, foi sumariamente julgado e sumariamente condenado à morte pelo caráter de impiedade, de crueldade com que havia praticado o homicídio. Estava ele diante da guilhotina e exatamente naquele momento em que deveria morrer, ele foi levado por uma grande emoção a realizar um retrospecto da sua vida. A semelhança de um caleidoscópio retrospectivo, ele viu-se na infância, uma infância insossa, sem nenhuma emotividade, sem nenhuma alegria, sem prazer. Uma infância na qual os acontecimentos apenas sucediam. Ele não se recordava agora dos jogos infantis, das esperanças, das emoções, das tristezas e das alegrias. Passou pela tela da memória a adolescência. Ele não tinha na tela mental a lembrança de haver amado. Era como se a existência houvesse transcorrido dentro de uma redoma de vidro cinza. Pareciam longe os fatos da sua vida. Ele tivera as sensações deste período de trânsito, mas não se recordava de um momento de encantamento e de alegria, de dor, em que ele se visse acossado pelo desejo transcendental, ou se visse martelado pelas aflições mais profundas. Tudo lhe parecia tão indiferente. Chegou a idade da razão, e a idade da razão não lhe era diferente. A vida passava de uma forma sem significado. Ele agora lembrava da discussão que tivera com aquele amigo. O momento do crime. Infelizmente chegava à conclusão: se as circunstâncias voltassem a acontecer, ele mataria de novo, com a mesma diferença. Não tinha remorso, não tinha paixão, tudo lhe era indiferente e estranho, a sua vida era estranha. Foi nesse momento que ele olhou a lâmina da guilhotina e, ao fazê-lo, ele teve uma emoção por primeira vez. Arrependeu-se, queria viver, gostaria de amar a vida, de vestir. Ele gostaria de voltar à infância, correr, brincar, experimentar todas as ansiedades infantis, aventurar-se nos grandes jogos da vida, acertar e errar até definir o rumo que deveria dar aos próprios passos. Gostaria de ter amado, mesmo que fosse desprezado,
tantas batalhas, mesmo que não triunfasse. Foi nesse momento em que ele gostaria de reviver, voltar às experiências de antanho, que dele se aproximou o sicário, trazendo-lhe o capuz, perguntou se deveria pô-lo sobre a cabeça. Trouxe cordas para atar-lhe as mãos às costas. Naquele momento ele não queria morrer. Até um instante atrás era indiferente o banquete da vida, ou a tragédia da morte. Mas nesse momento ele recuperou a dignidade, aventurou-se, teve ansiedade por libertar-se do fardo e disse: não é necessário capuz, não é necessário atar-lhe as mãos às costas. Eu estou vivo. E quem está vivo experimenta desafios. Eu quero desafiar a vida. Deitou-se na plataforma, colocou a cabeça no cepo. E exatamente naquele momento a lâmina correu em alta velocidade. E Alberto Camus, o autor da peça O Estranho, diz que esta é uma sociedade estranha. Nós somos pessoas estranhas. Não nos conhecemos. Nós conhecemos os outros. Conhecemos a psicologia dos outros, os defeitos dos outros. Mas nos recusamos a conhecer-nos. Imediatamente olhamos para alguém e fazemos a sua psicologia. Mas não temos a coragem de nos enfrentarmos a nós outros mesmos. Narra-se que uma senhora morava numa casa muito elegante e havia brigado com a vizinha. Toda vez que ela recebia uma visita do bairro, dizia: você não sabe quem é esta mulher. Esta mulher é imunda, descuidada. Ela mora numa casa maravilhosa, mas é vergonha do nosso bairro. Venha ver, venha ver. Levava à cozinha e dizia: olha a roupa do varal, como está cinza. Parece que ela não lava a roupa. Ela molha, coloca na máquina e põe a enxugar. Agora, como? A roupa suja, veja! As pessoas meneavam a cabeça e lamentavam. De fato, aquela senhora não lavava as roupas. Toda vez que chegava alguém, venha vê-la. É nessa intimidade doméstica que se conhece o caráter das pessoas. E se complazia. Ela conhecia a vizinha, sabia que a vizinha era imunda, até o dia que ela levou uma amiga que não morava no bairro. Pediu que da janela da cozinha, um pouco distante, ela visse a roupa no varal. A senhora olhou demoradamente e disse: aqui alguma coisa que me parece estranho. Não é a roupa dela que está suja, não. É a vidraça da sua janela que está muito suja. Quer ver? Levantou a vidraça e a roupa estava alfinetente, mas a vidraça dela era suja. Normalmente vemos os outros através das vidraças sujas do nosso comportamento. E é por esta razão que somos pessoas sofridas, sofredoras e felizes, porque nos comprar, ver a atividade do próximo, mas não temos a ousadia de fazer a nossa viagem interior. Admirável psicóloga americana teve a oportunidade de declarar a mentalidade tecnológica contemporânea. Conseguiu um dos feitos mais notáveis de que se tem notícia depois de 6.500 anos de investigações. O homem penetrou a partícula atômica e subdividiu-a em uma infinidade de partículas microscópicas. Mas o homem ainda não se atreveu a fazer a viagem para descobrir quem é, quem necessita, qual é a razão da sua vida, por que ele está aqui. Em nosso encontro desta noite vamos fazer uma viagem para dentro. Vamos tentar conhecer-nos e enfrentar uma série de inimigos da nossa sociedade contemporânea. O Dr. John May, psicólogo, fazendo uma análise, diz que vivemos cercados de inimigos que saem de nós e que nos apavoram exteriormente. Esta é a sociedade da rotina. E o primeiro inimigo da criatura humana chama-se rotina. Um grande número de nós é constituído de pessoas rotineiras.
Acordamos à mesma hora, vemos ao mesmo trabalho, retornamos a casa à mesma refeição, volvemos ao serviço, e quando chega a hora do retorno à casa, o semblante cansado, repetimos a mesma experiência rotineira. Os homens, quase sempre, pegam o jornal e se detêm nas páginas de crime ou nas páginas de esportes. As senhoras ligam a televisão para ver a novela do momento. E cada um sonha a seu modo. O homem sonha em ser um atleta, que já não vai conseguir porque a rotina não deixa. E ela sonha com os amores impossíveis dos astros televisivos, aquele romance de ter alguém que a leve às nuvens cor-de-rosa do paraíso, que lhe dê uma felicidade eterna, sem sacrifício, e a rotina vai tomando conta de nós. Quando apresentamos uma aventura superior, quando dizemos da necessidade de uma busca de renovação, da experiência psicológica de uma vida ideal, a pessoa diz, não tenho tempo. Quando lhe falamos de religião, a pessoa diz, quando eu ficar velho. Quando eu ficar velho, porque religião é coisa para gente velha. E quando eu ficar velho, eu vou cuidar disto. Só que morre antes de ficar velho. Eu tive uma colega na repartição que começou a comprar obras encadernadas, coleções. Ele dizia, Divaldo, quando eu me aposentar, eu irei ler. E comprava obras para ler depois de aposentada. Eu insistia, leia no intervalo, cria o hábito. Não, eu tenho cá minha rotina. Eu sou muito programada, mas eu estou comprando, porque quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo quanto a repartição impediu. Vou fazer uma viagem de férias, vou gozar a vida, vou fazer isso, mas quando me aposentar, e morreu com 35 anos antes de aposentar-se. A rotina é geradora de neurose. Neurose que nos leva a uma patologia que está muito na moda. A patologia do medo. Saindo da rotina, nós atravessamos o estado de medo. Vivemos o momento da neurose do medo. Alguém me definiu isso de maneira muito feliz. Eu tenho até medo de ter medo. Porque se você notar como todo mundo tem medo, eu fico com medo de passar também a ter medo. Mas eu até confesso que já tenho aqui os meus medos. Temos medo dos outros. Se a pessoa nos olha por alguns instantes, nós ficamos desconfiados e nos perguntamos, será que eu conheço? E olhamos sorrateiramente. Se a pessoa estiver olhando, nós temos duas atitudes. Ou saímos dali, porque a pessoa deve ser assaltante, ou então, para dar mostra de que somos pessoas corajosas, perguntamos dizendo assim, qual é o caso? Para a pessoa assustar-se e nos deixar em paz. É a síndrome do medo. O medo está tomando conta da sociedade, está acabando conosco. Para nos defendermos do medo, da agressividade, da violência, nós estamos agora residindo em condomínios fechados, com porteiro, com circuito de televisão, com chaves especiais. E nos reunimos nesses condomínios, porque assim nos defendemos. Só que os ladrões também fazem sindicatos, reúnem agremiações e selecionam quais os condomínios que vão assaltar. Eu li oportunamente um cronista carioca de um grande sabor, Fernando Sabino. Ele disse que estava escrevendo no seu apartamento no bairro de Santa Teresa do Rio, quando subitamente olhou para a rua. Santa Teresa é um bairro ecologicamente privilegiado. O velho mundinho sobe rangendo nos trilhos, e aqueles que ali moram consideram-se felizes. Ele olhou à janela para ver as árvores, mas entre ele e as árvores havia grades colocadas na janela. Ele olhou um pouco surpreso e olhou para a porta da rua. Estava trancada com fechos de segurança, com chaves especiais. E lá estava a lente móvel de televisão para ver quem era que se acercava da casa. Ele foi à parte do fundo. A área em que os serviçais atendiam estava separada do corpo social da casa por chaves de segurança. Então ele disse, meu Deus, o cidadão que paga imposto está na cadeia e os bandidos andam na rua procurando a casa que vão assaltar. Mas é
E nós vivemos com tanto medo que temos medo da nossa realidade. Mas quando saímos da síndrome do medo, do estado de rotina, fazemos um outro mecanismo aniquilador, o da ansiedade. Aqueles que não são rotineiros, são ansiosos. Eles estão vivendo sempre o dia de amanhã. Não vivem agora. Venham a uma conferência e acompanham mais o relógio do que a conferência. A cada hora olha o relógio para ver se já acabou. Meneiam a cabeça, porque eles estão ansiosos que acabe a conferência, para irem à casa, para ligar a televisão, para comerem um sanduíche, para depois se deitarem, para acordarem amanhã, para assistir o futebol de tarde, estão sempre devorados pela síndrome da ansiedade. E a ansiedade está tomando conta de nós. Uma ansiedade que nos aniquila, porque passamos a perder a identidade, passamos a viver no estado de inquietação, de insatisfação. Tivemos uma experiência muito curiosa que ilustra isto. Sempre chegamos aos auditórios uma hora antes, para conversar com os amigos, ali estar, responder perguntas, tornar-me acessível àqueles que querem alguma informação. E ao chegar em determinado lugar, um cavalheiro estava à porta e me perguntou: é o senhor? Eu percebi que era ansioso. Para testar, eu sorri e respondi: não sei. Mas não é o senhor? Eu disse: eu não sei. Então é o senhor que vai proferir a conferência? Eu digo: assim, sou eu. Pois é, já falta uma hora. Eu digo: não, senhor, ainda falta uma hora. Era a mesma coisa, mas a colocação dele era ansiosa. Ele sorriu. Ele perguntou: vai começar no horário? Ele: pelo menos eu cheguei uma hora antes. Pressuponho que sim. Daí a meia hora ele estava autografando livros, ele se me aproximou e disse: Olivaldo, já falta meia hora. Eu digo: ainda falta meia hora. Tem muita gente que ainda está saindo de casa. Mas veja lá, está anunciado para as 8. Eu disse: mas o anfitrião é aquele cavalheiro, eu também sou convidado. Se ele não me mandar falar, eu não posso falar. O senhor pergunta para ele. E ele ficou ansioso, porque estava demorando muito. Foi lá, cerca 10 para as 8. Ele me perguntou: não estava na hora de o senhor acabar os autógrafos? Só faltam 10 minutos. Eu disse: ainda faltam 10 minutos? O senhor já notou como demoro de passar 10 minutos? Ele disse: eu só quero ver se vai começar. Pergunte ao senhor. Não começou exatamente às 8, nem poderia. Começou às 8h10. Ele sentou-se à primeira fila, cujo lugar estava reservado. Quando eu levantei, ele cravou os olhos no relógio, olhou para mim como que disse: vamos ver quanto tempo vai falar. E eu disse mentalmente: coitado, ele vai sofrer muito. Porque uma conferência, para ser uma conferência, deve demorar de 60 a 70 minutos técnicos. Uma aula de 45 a 50. Uma palestra, 40 minutos. Uma conversa não tem hora para acabar, mas é uma conferência. Então eu terei que ir até lá. Daí a pouco eu comecei a falar e olhei. Ele olhava o relógio, eu disse: também o meu. Haviam se passado 5 minutos. E eu fiquei com pena dele, porque ele ainda ia sofrer 65 minutos de ansiedade. Resultado, fomos brincando mentalmente. Quando eu terminei a conferência, ele passou de volta, só falou umas 2 horas, hein? Só se é do seu relógio, que deve ser relógio do terceiro mundo. Mas o meu, que é Suíça, eu falei exatamente os 70 minutos. Ai, mas como demorou! Eu disse: qual foi mesmo o tema que eu falei? Olha, seu Divaldo, eu vi, mas vou lhe confessar, eu estava tão preocupado com a hora que foi ver que eu não terminei. O ansioso nunca está em lugar nenhum. Ele sempre está onde não gostaria de estar. E vai por um ideal naturalmente social, por uma obrigação dessa, daquela natureza. Então ele vai, mas ele não vai para viver. Ele ainda não aprendeu a aventurar-se, a experiência de aproveitar o momento. Conta-se que um diplomata de terceiro mundo tornou-se presidente de uma república sul-americana. E naturalmente, na condição de primeiro magistrado do país, ele deveria abrir o espetáculo da ópera. E foi com a sua senhora esposa. E ali permaneceu no camarim de honra. E apagaram-se as luzes, começou o espetáculo. Quando terminou o espetáculo, alguém perguntou: Excelência, Sua Excelência gostou do espetáculo? Ele disse: eu não sabia que os russos eram tão educados.
Eu não sabia que essa gente do balé Bolshoi era tão extraordinária. Imaginem que ao apagar a luz e abrir o palco, a minha esposa começou a cochilar. E quando eles viram, eles ficaram o tempo inteiro na pontinha dos pés para não acordar minha mulher. Eu, ansioso, rotineiro, desinteressado, que não se aventura. Então a ansiedade é o segundo adversário, que ao lado da rotina nos dá também medo. Medo de nos enfrentarmos a nós mesmos. Medo de nos conhecermos. E por isso nós nos desidentificamos. Não sabemos quem somos. Qual a finalidade da nossa vida. Quando alguém nos fala de um ideal superior, dizemos, mas eu vou me meter lá nisto, porque não queremos assumir responsabilidades. Contentamos-nos com nada, embora estejamos ricos de ambições. E essas síndromes geram um outro fenômeno, que é o fenômeno número 4, o fenômeno da solidão. É uma sociedade solitária, é uma sociedade de 5 bilhões, 200 milhões de habitantes, todos solitários, com exceções bem se vê, em que nós nos deixamos, mas ninguém me ama, ninguém me compreende. Sem ele perguntar, você ama alguém? Você compreende aos outros? É lógico. Eu compreendo, mas ninguém me compreende. Compreende desde que a pessoa atenda todos os seus caprichos. Só que a pessoa não quer atender ao capricho do outro. E por isso o matrimônio se tornou uma instituição vencida, como diz a ética alucinada. Porque ninguém marcha para o meio, cada um para o extremo. O homem que antes se impunha e era o regime machista, patriarcal, foi superado pelo regime feminista, pela sociedade matriarcal. Então a mulher diz, não sou eu que vou me submeter. E ele diz, mas eu sou homem, também não me submeto. E então são solitários, procurando irrealidades. Façamos ainda uma análise destes 4 adversários do homem. O Dr. Ron May conta uma experiência muito curiosa de Nova York. Um chofer de ônibus trabalhava 26 anos no bairro do Bronx, na ilha de Manhattan. E certo dia ele teve a ideia, furtar um ônibus e viajar para Miami. Nova York é uma cidade úmida, chove periodicamente, o verão é insuportável, chega a 42 graus nos meses de julho e agosto. Ele resolveu furtar o ônibus e ir à Flórida, a eterna primavera, a ilusão norte-americana. Então fugiu, mas ao sair de Nova York, no estado de Jersey, ele foi retido naturalmente, como seria de esperar-se. E ali a polícia o deteve e perguntou, por que você está furtando ônibus? Ele sabe por que eu estou furtando ônibus? Porque há 26 anos eu sou chofer de ônibus. Eu sempre trabalho no Bronx. Eu paro nos mesmos pontos, eu deito na mesma hora, eu acordo na mesma hora, eu saúdo as mesmas pessoas. As pessoas que pegam o meu ônibus, eu comecei quando era criança, já são avós. À noite que eu estou estourado, eles dizem, durma bem. Como se depois de 8 horas em cima deste motor eu pudesse dormir bem. Pela manhã dizem sorrindo, bom dia. Como que é assim? Você vai ver o dia que você vai ter 8 horas aí. Então eu quis fazer uma coisa diferente. A polícia achou aquilo curiosíssimo, estranho. Não era um crime, era naturalmente um delito sem maior significação. Então a polícia resolveu encaminhá-lo à prefeitura. Ele trabalhava para a empresa não apresentou queixa e para castigá-lo colocou no dia seguinte na mesma linha do Bronx. Ele pegou o ônibus e quando chegou à praça principal, ele viu a multidão que superlotava a praça. Crianças alegres com roupas dominicais, senhoras bem vestidas, crianças todas com buquê de flores. Ele parou o ônibus e o povo gritou, nosso herói, formidável. Ele disse, mas o que é que eu fiz? Você fez uma coisa que todos nós gostaríamos de fazer e não temos coragem. Furtou um ônibus. Quem é que aguenta essa rotina? É o nosso herói. E ele ficou pasmo. Durante 26 anos de honestidade, ninguém se lembrava dele. Mas no momento devido, ele se tornou herói. Todo mundo sai, pratica os seus pequenos delitos, mas não chegam a tornar-se personalidades ilustres. E o Dr. Ron May diz, é uma aventura. Por que, porém, aventurar-se no negativo da vida, no ilegal?
por que não se aventurar nesta proposta? Eu vou progredir pelo bem, pela justiça, pela equanimidade. Tive também, pessoalmente, uma experiência muito curiosa. Estava certo dia na cidade de São Paulo e olhava uma vitrine qualquer, algo que me havia chamado a atenção. Olhava quando, entre minha vitrine, uma senhora agitou uma bolsa e eu a vi. Ela estava furiosa comigo. Eu não havia notado. A senhora disse-me: por que você está me olhando com essa petulância? Eu disse: a senhora me desculpe, mas eu não estava olhando a senhora. Eu estava olhando a vitrine. Ela agora enfurecida, porque se fosse para mim, no tempo em que as mulheres usavam sombrinha para defesa. Agora não, agora é jiu-jitsu mesmo. Se estivesse olhando para mim, você ia ver o que é que ele fazia. Eu sou de temperamento muito calmo, sorri, disse: só não ia fazer nada, minha senhora. E por que, velho? Porque na hora que a senhora avançasse, eu corria. Eu duvido que a senhora me pegasse. Ela ficou mais aborrecida, virou a cabeça. Eu então disse: olha, eu vou lhe dar um conselho. A senhora não pode estar aborrecida comigo, porque eu creio que ele nunca me viu. Exceto numa circunstância fortuita, uma fotografia, ou qualquer outro expediente, mas nunca falou comigo. Eu também não a conheço. Mas vou dizer que a senhora está brigada com seu marido. Ela teve um choque. As mulheres podem atingir os planos mais elevados, mas a surpresa sempre as colhe de forma agradável. Ela olhou para mim e disse: como o senhor sabe? Eu tinha olhado para a mão dela e tinha visto a aliança. Naquele tempo era fácil, hoje eu não me arrisco. Ninguém sabe quem é quem. Então eu disse: a senhora está brigada com seu marido. Ela disse: é verdade. Eu digo: mas a senhora não tem razão. Se ele tem outra, a culpa é da senhora. Ela disse: por que o senhor acha que eu sou a culpada? Por uma razão. Quando a mulher deseja casar-se, o homem faz um esforço tremendo. Se maquila, se prepara, se beleza, conquista. Depois se descuida, perde. Ninguém é de ninguém, minha senhora. Quanto mais a gente pega, mais tem que conquistar. Porque já passou aí do céu. Então a pessoa conquistada não tem mais aquelas reservas de sonhos nem de esperança. E como efeito, a competição é muito forte lá fora. A gente vê as pessoas todas bonitinhas, mas o marido vê a esposa quando levanta pela manhã. E a senhora imagina, todo dia. Marido. Ela sorriu e disse: eu me acha. Eu digo: acho uma dama excelente. A senhora é portadora de uma grande beleza que está guardada atrás do seu descuido. Como do meu descuido? Eu digo: minha senhora, eu lhe vou dar um conselho, uma técnica de reter o seu marido. Mas o senhor vai fazer isso? Eu digo: vou, sim, senhora. A senhora sai daqui diretamente em primeiro passo, são duas regras, e vai ao salão de estética. Chega no salão de estética e diz à funcionária: minha filha, uma recalchutagem na cabeça. Ela vai ajeitar a senhora, vai embelezá-la, vai pintar o cabelo. Não vá das desta, que como já pegou está garantido, não, senhora. Peça para ela fazer, tirar 10 anos da senhora. Ela tira, dura 24 horas, mas tira. Tá, senhora. Depois a senhora sai, vai a uma loja e compra um traje 2 pontos menos. Não atrás dessa moda que está por aí deformando a imagem. Ninguém gosta, a pessoa acha bonito porque é caro, mas ninguém gosta. Vá atrás daquela que realça as formas, não há marido que aguente. Ela sorriu: o senhor garante? Eu digo: garanto. Eu garanto a senhora. Esse é o primeiro passo. O marido da senhora tem automóvel? Tem, sim, senhor. Agora o segundo passo: saia daqui, minha senhora, e vale a Avenida Maria Paula, nos viadutos. Ali tem uma casa chamada Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vá lá, entre. Ela disse: mas eu não sou espírita. Não estou perguntando o que a senhora é. Estou lhe dando a receita. Entre, sente-se ali. Alguém irá atendê-la. Conte seus problemas, ela precisa de uma amiga. Porém, uma amiga que não conte a outra. Porque a desvantagem de contar um amigo e pedir segredo é que ninguém aguenta carregar segredo. Ele passa um amigo de tarde, o bairro inteiro sabe. Mas se a senhora contar a um estranho, não há perigo, não vai vê-la nunca mais. A senhora vai lá, sente, peça conselho. Ela vai lhe aconselhar. E na saída, ela vai dar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela me disse: meu senhor, e o senhor é mesmo o quê?
vida, ela desceu logo. Porque para dar conselho de graça na rua, ou é nordestino ou é espírita. Eu disse, minha senhora, eu sou os dois, sou baiano e sou espírita. Ela balançou a cabeça e me disse, e se não der certo, vou lhe dar meu endereço. A senhora me faz uma carta, descarrega a sua contrariedade, mas não brigue com seu marido. Por favor, seja gentil, desculpe-o. Às vezes a esposa descuida. Falei-lhe, aí está meu endereço. Agora a senhora me diga pelo menos o seu nome. Para na resposta do correio, eu saber se a senhora foi bem ou não. Se for bem, escreva-me, para eu aconselhar as minhas amigas. Se for mal, escreva-me, brigue comigo, para eu não aconselhar as minhas amigas. Agora vá com Deus, está bem? Ela disse, está bem, sim, senhor. Vá! Ela hesitou, vá! Ela abriu a bolsa que está contando dinheiro. Eu digo, vá! Vai dar! Ela se foi, me deu adeus, eu continuei olhando a vitrine. Passaram-se os meses. E oportunamente eu recebi uma carta entre as milhares que me chegam. Era uma carta gordinha. Eu comecei a ler. Dizia assim, querido irmão Divaldo de Gore. Ela quer me contar o que aconteceu. Omiti um detalhe. Depois que a senhora sai da federação, a senhora chega a casa e aguarda chegar seu marido. Mas não se sente para amassar a saia. Fique bonitinha como uma boneca. Os maridos adoram esposas bonecas. Tem até uma peça de teatro, a Casa de Boneca. Eles dizem que não, adoram. Quando ele chegar, que abrir a porta, seja um pouco teatral. Marido adora esposa teatral. Esposa meia é apenas samba canção de Ataúfo Alves. Não até. Quando ele abrir a porta, jogue-se na cadeira, faça de conta que não viu. A senhora tem uma poltrona na sala? Tenho, senhor. Tenho um sumieiro de ótimo. Deite-se e diga altas, mas estou morta de cansada. Ela disse, o senhor não sabe quem é meu marido. Ele vai logo perguntar, de quê? Aí é que ele me tocote. A senhora levanta e diz assim, fui a matinê, meu bem. Ela disse, moço, se eu disser isso, ele me agride. Eu digo, não, senhora. Esse negócio de agredir já era, agora tem delegacia de mulheres. A senhora calmamente vai levantando e corre para o forte da vida conjugal, o quarto. Trega o quarto que fica de mal. Uma briga doméstica é muito bom. Férias conjugais, no máximo 3 dias. 4 não, porque ele acostuma. 3 para tentar. A senhora vai, trega o quarto. Ele reclama, ameaça de arrumar o quarto. É uma beleza ficar de mal. No dia seguinte, esta noite nem durma para não desmanchar o penteado. Mas no dia seguinte, quando ele chegar, receba-o friamente. Bonita, mas friamente. O homem fica muito intrigado. Quando ele falar qualquer coisa, responda de forma que ele não entenda. Vai lhe perguntar como, a senhora olha com superioridade e não responde. No terceiro dia, prepare aquele prato que ele gosta. Porque ele vai dizer, mas qual é o problema? Aí já passou a ira. Ele vai querer lhe fazer algum carinho. É capaz até de ele convidar para ir ao restaurante. Se ele convidar para ir ao restaurante, vá correndo. Não faça economia do dinheiro dele, porque senão a outra gasta. Gasta, senhora, porque ele não tem o dinheiro. Mas se eu me garanto, eu digo agora, vá com Deus. Estamos na carta. Ela dizia, seu Divaldo, eu fiz exatamente como o senhor me mandou. Eu fui ao salão de estética e disse à menina, tira 15 anos de cima de mim. Ela me ajeitou, me embelezou. Eu fui às tias, comprei um traje daqueles e botou reticência. Fui à Federação Espírita do Estado de São Paulo, foi o momento culminante. Sentei-me, comovi-me. Uma senhora me olhou e disse, está muito angustiada, minha filha. Falou-me, orientou-me e disse, eu vejo que você está com uma aflição de natureza mediúnica. Eu percebo uma entidade perturbadora, o espírito cruel que a está explorando. E falou-me com tanta propriedade, de maneira tão íntima, que eu fiquei surpresa. Por meia hora ela me falou, receitou-me a terapia do passe, a bioenergia. Depois abriu a gaveta e me disse, vou lhe dar o Guia da Salvação Emocional. Leia este livro. Eu olhei. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me senti no ar exata. Chegando a casa, eu fiz exatamente como o senhor mandou.
No dia seguinte, ele estava pior, mas aí eu fiquei muda. Ele falava, eu gugunava. No terceiro dia, ele disse, vamos acabar com essa bobagem. Afinal, aonde é que você está indo? Em um lugar. Qual é o lugar? Meu bem, agora é liberdade da mulher. Você vai para trabalhar e eu também saio a passear. Toda tarde agora eu vou a um lugar. Mas que lugar misterioso é esse? Um lugar. Se você quiser saber, no sábado você vai comigo. Pois irei para descobrir onde é que você está frequentando. Era exatamente o que eu conhecia, que eu queria. No sábado, ele, às 2h, disse, vamos a esse lugar misterioso. Entrei no carro e deu endereço, Avenida Maria Paula. Quando chegamos à porta da federação, eu disse, é aqui. Que ele olhou e ele disse, o quê? Você está frequentando espiritismo? Você está maluca? E eu lhe perguntei, você acha? O que lhe parece esta semana? Porque não há argumentos contra fatos. É que nem até que você... Bom, qual é o problema? Vamos entrar. E eu dizia, meu Deus, que ele sente a cadeira daquela gordinha. Porque os médios bons todos engordam um pouquinho. É natural. Fazer o bem faz bem. Ele olhou e disse, agora, sente aí para receber um conselho. Ele foi atraído à médium que me atendeu. Sentou-se. Ela olhou para ele, falou-lhe sobre a vida. Descreveu-lhe a mãe desencarnada. Ele me olhava como a dizer que fora eu. Quando ele veio no filho, disse, mas eu não lhe mandei sentar em lugar nenhum. Eu não lhe indiquei qual a cadeira. Afinal, ela lhe disse coisas de sua mãe que eu não sabia. Olha, irmão Divaldo, ele voltou no domingo. Sábados e domingos ele vai. Estamos espírita. A paz voltou à nossa casa. A alegria de viver. Ele separou-se daquele caso fortuito. Eu nunca mais abordei o assunto. Quero dar-lhe uma notícia. São passados 5 meses. Quero dizer ao senhor que eu estou esperando o neném. E ele disse comigo, mas o meu conselho não sabe exagerar tanto. É a quebra da rotina. É aventurar-se de uma maneira superior, é buscar uma realidade transcendente. Para tanto, o Espiritismo é aventura. Porque foi a doutrina científico-religiosa que matou o maior adversário da vida, que é a morte. Carlos Gustavo Jung, o extraordinário descobridor do arquétipo, esse emérito discípulo de Freud, havia estabelecido que a neurose da morte, o medo da morte, era o maior adversário da sua clientela. A partir de 40 anos, consciente ou inconscientemente, o indivíduo sente-se aproximado da morte e começa a realizar mecanismos de evasão, faz depressões, faz exasperação da personalidade, mascara-se para fugir a essa realidade que ele considera iniludível. E é porque a morte é a única regra para a qual não há exceção. Nasceu, morre. Todo fenômeno biológico que aglutina partículas, pelo nascimento embrionário, momento chega em que há anóxia cerebral. A desoxigenação dos neurônios produz a morte vegetativa. E a parada cardíaca produz a morte da criatura ou transformação molecular. As doutrinas religiosas tentaram equacionar a problemática da morte. Disse que a morte mereceu o maior investimento da filosofia. Só existe filosofia para tentar interpretar o mecanismo da morte. A primeira obra que a humanidade conhece foi escrita na Babilônia, na área da filosofia, por Gilgamesh. E Gilgamesh dedicou a sua obra totalmente para decifrar que é a vida, que é a morte. Será a morte o fim da vida? Ou será a morte a porta que se abre na direção da vida? Mais tarde, no Ocidente, Safo dedicou uma obra imortal, metade dela é colocada para interpretar o milagre, entre aspas, da realidade da morte. Será o homem, a massa celular que se desarticula? Perguntavam Epicuro, Leucipo, Demócrito. E os idealistas diziam, o homem é mais do que os elementos de átomo, de vácuo e de movimento. O homem pregava Sócrates e Renato Platão.
realidade dual, o ser e o não ser. O ser é eterno, o não ser é transitório. Quando o não ser se desarticula, o ser se liberta. E Sócrates, graças a quem a filosofia passou a ser uma doutrina considerada, ensinava que a imortalidade da alma é a glória da realidade do ser. Ele próprio asseverava que era guiado por um daimon, um anjo, o espírito tutelar, que falava, que eu seguia, que eu apoiava. Depois da doutrina idealista, Jesus, o poeta galileu, o homem de Nazaré, estabeleceu como base da vida a imortalidade. O homem não nasce no momento da fecundação. Ele não morre no momento da desoxigenação cerebral. A vida resiste ao berço, sobrevive à tumba. No seu diálogo memorável com Nicodemos, ele aborda a problemática da reencarnação. É necessário nascer de novo, nascer da água, espermatozoide óvulo, nascer do espírito, uma nova personalidade, para entrar no reino dos céus. E reporta-se ao fenômeno da reencarnação 5 vezes em diálogos mantidos com seus discípulos. Ele próprio mantém memorável diálogo com 2 mortos israelitas ilustres, Moisés e Elias. Moisés estava morto fazia quase 2000 anos. Elias, quase 5 séculos. Na transfiguração do Tabor, 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, viram-no transfigurar-se e confabular com as almas que retornavam, provando não apenas a imortalidade, mas a comunicabilidade do Espírito. Depois que ele morre, ele volta, aparece a uma ex-mulher equivocada, vai ao cenáculo, apresenta-se aos amigos, pede um deles que o toque, para ver que fantasma não tem corpo. Vem, Tomé, toca, vê, sou eu. Aparece a 2 viandantes em Emaús na estrada. Vai aparecer no lago de Tiberíades, na Galileia, e depois ascende diante de 500 testemunhas, mas depois aparece a Paulo, que era um grande doutor da lei, Saulo, nascido na cidade de Tarso. Mas se isso não bastasse, entre os séculos 2 e meio e 4, nós temos o neoplatonismo, quando a escola de Alexandria Dados, Santo Agostinho, Porfírio, Priócles, Ambrósio, quando nos apresenta Jamberico, e toda uma elite caracterizada na grandeza de Eusébio, pais da igreja cristã primitiva, que pregavam a imortalidade, a comunicabilidade da alma e a reencarnação. Foi no ano de 556, por ocasião do segundo concílio de Constantinopla, que a reencarnação foi banida da igreja cristã primitiva. Graças ao decreto, ela foi considerada doutrina herética para renascer a posteriori, como veremos. No século XII, um jovem retorna da guerra e, ao beber as águas em Spoleto, ouve uma voz que lhe diz: Francesco, levanta-me a igreja que está caindo. E o jovem Bernardone sai a levantar a igreja de São Damiano, até que, ao terminá-la e apresentá-la ao sacerdote para a abençoar, a mesma voz diz: não, esta igreja, Francisco, é a igreja moral. E ele se torna il trovatore de Dio. Sai a cantar ecologicamente a humildade, a natureza, o amor, o irmão sol, a irmã lua, e torna-se um apóstolo da humildade. Francisco abre as portas de uma nova era, porque depois dele vem Teresa de Ávila, São João da Cruz, vem as personalidades místicas da Idade Média, Pedro de Alcântara, e logo depois Gemma Galgani, Catarina de Siena, Antônio de Pádua, e toda uma elite de seres que mantinham contato com o mundo espiritual. Jeanne d'Arc, abrindo os horizontes da vida
depois da vida, e provando que morrer não é extinguir-se na intimidade da química inorgânica no subsolo. A morte no fim da vida é uma porta que se abre na direção da vida, até que, no século XVI, Lord Bacon apresenta um pensamento filosófico que modifica a estrutura do pensamento tradicional. Uma filosofia profunda, diz ele, leva a mente do homem à verdadeira religião. Uma filosofia superficial leva o homem ao materialismo. E a ideia baconiana ensejou a Renato Descartes as bases colossais dessa dualidade. Conta-se que Descartes um dia trancou-se no seu laboratório e disse: só sairei daqui quando descobri quem sou. E foi-se a interrogar: quem sou? E quando a noite estava avançada, ele abriu a porta e declarou: cogito, ergo sum, penso, logo existo, que só sendo espírito da matéria. Mais tarde, 300 anos quase, Werner Heisenberg, o pai da física nuclear, ao lado de outros pensadores da escola de Copenhagen, apresenta a lei da indeterminação, e Niels Bohr apresenta, fundamentado no pensamento de Descartes, a chamada lei da complementaridade. Por quê? Porque eles perceberam que o elétron, essa partícula subatômica, em determinado momento é uma onda, em determinado momento é uma partícula. Essa partícula que passa por oscilação é matéria, é energia. Então, Niels Bohr decretou que há uma dualidade na unidade, e Einstein declararia: matéria é energia resfriada ou condensada, energia é matéria dissociada. A energia agora pode pensar, dirá mais tarde, no ano de 1967, o Dr. Virchow, o grande astrofísico inglês. Eu encontrei o espírito. O espírito para mim já não é um agente de natureza teológica, nem teleológica, nem filosófica. O espírito para mim é uma realidade, definiu. O espírito pode ser considerado como uma interação universal, semelhante à eletricidade, semelhante à gravidade. Que pensa? A definição admirável deste homem, Virchow, veio abrir espaço para a ciência espírita, porque no ano de 1857, Allan Kardec, ao apresentar o livro dos Espíritos, matou a morte cientificamente, provou que morrer é transferir-se de um para o restante da vida. Não a morte no sentido de aniquilamento, a morte no sentido de mudança, de aparência. A morte não interrompe o amor. Aqueles que amamos continuaremos amados. Não interrompe o ódio. Pelo contrário, desalgema aqueles que se vinculam às idiosincrasias, à ferocidade, à ira, ao rancor, e retornam. Allan Kardec apresentou uma doutrina que, ao dar o nome de Espiritismo, definiu-a. É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E deu-lhe um código filosófico: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade do espírito, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, e fez um elenco religioso fundamentado no Evangelho de Jesus, que, ao ser mais perfeito que Deus, ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. Apareceu na segunda metade do século XIX uma doutrina completa de investigação científica, e hoje, depois de experiências que começaram com Marconi, que passaram por Edison, que estiveram nas personalidades da eletricidade e da eletrônica, como Jürgen Einstein, que gravou as vozes espirituais em fitas magnéticas, como Haldifer, o grande engenheiro eletrônico alemão, que foi condecorado pelo Papa Paulo VI com a grande medalha
vitória extraordinária por haver trocado a imortalidade da alma em fitas magnéticas gravadas. E agora, 2 cientistas americanos, nos últimos 10 anos, o Dr. George Nick e o Dr. George Miller, apresentaram uma aparelhagem complexa, a que deram o nome de Spiricol, a máquina que pode entrar em contato com o mundo espiritual e pela qual os chamados mortos se comunicam, sem uma interferência direta dos chamados vivos, sem interferência na consciência cerebral do médium. E para concluir essas investigações, mais recentemente em Luxemburgo, em um congresso de psicotrônica há 2 anos, foi apresentado Vidicom, através do qual os espíritos imprimem na tela do televisor a mensagem que desejam dar. Em uma experiência coroada de êxito, a atriz, uma atriz sueca, ou melhor, austríaca, apresentou-se Romy Schneider, Albert Einstein e o próprio Dr. Altberg, materializando-se no vídeo para ser perfeitamente identificado, provando que a vida passa pelo interregno do corpo, mas não se acaba quando o espírito dele se desveste. O espiritismo veio trazer-nos uma psicologia para enfrentar a atualidade, a psicologia do autodescobrimento, porque Allan Kardec estabeleceu a necessidade de o homem melhorar-se, tornar-se hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, viver a ética moral do Cristo e a ação da caridade. Mas não nos recordamos aqui a caridade de virtude teológica, a caridade de uma abrangência de aventura kierkegaardiana, a caridade que é amor, que educa, que promove, a caridade que edifica. Também a caridade dar a moeda, dar um pedaço de pão, dar um fio de remédio. Mas essa é a caridade imediata que não é equação do problema. A caridade real é a da educação, da formação do homem, da libertação da ignorância, equipando para enfrentar-se a si mesmo. O Espiritismo chega numa hora maravilhosa para matar a rotina, porque quem ama não pode ser repetitivo, não pode ser alguém estranho a si mesmo. O amor dá uma dinâmica fisiológica. A emoção do amor descarrega determinadas substâncias da corrente sanguínea e, ao fazê-lo, emociona, dá brilho aos olhos. Nós vivemos em uma comunidade que fundamos há 43 anos atrás. E os meus filhos, eu tenho mais de 2.700 no momento, eu descubro os residentes quando eles estão amando. Garoto de 14, 16 anos, a meninazinha, vem falar comigo e diz assim: tio, eu digo, namorando, hein? Puxa, tio, quem é que já contou por senhor? Eu digo, você. Mas eu não disse nada ao senhor. Está ou não está namorando? Bem, tio, quer dizer, não sabe, eu só compreendo, não é? Eu digo, está ou não está? Quer dizer, ainda não, mas tu sabe, né? Estou, quer mais, mas não estou. Eu digo, está ou não está? Estou, sim, senhor. Como é que o senhor sabe? Eu digo, seus olhos têm brilho. Os olhos brilham como 2 estrelas numa noite tranquila de inverno. E quando acabam, eu também sei. Quando vem falar comigo, ele acabou. Puxa, tio, foi intuição? Eu digo, não. Você que está me dizendo. Mas eu não estou dizendo nada, você está. Com este olhar de cabra morta, você está dizendo. O olho não está nem aberto nem fechado. Você está me dizendo. Porque o amor produz que a nossa reação hormonal, que haja uma descarga abençoada de energia no sangue. E então vem a emoção, uma emoção que nos dá lirismo, que nos dá beleza. Não é inútil que o Alcorão afirma. A pessoa, para se realizar, deve fazer pelo menos 3 coisas na vida: plantar uma árvore, ter um filho e fazer um poema de amor. Hoje eu não sei mais, que não é mais a minha era, mas no meu tempo, quando se amava, a primeira coisa que se fazia era uma quadra horrorosa. Mas que fazia? Se rimava melão com mamão, espinho com caminho, mas fazia. E era tão romântico. Plantar uma árvore, a ecologia está pedindo. E ter um filho, não necessariamente biológico. O ideal é escrever um livro, é ter um filho. Ver um livro publicado e agora traduzido é ter um neto. Ter um filho de ternura, ter um filho biológico. Então o Espiritismo veio dar
significado, matou a rotina, porque ninguém pode ficar indiferente no mundo de tantas aflições. Cruzar os braços, cuidar de si. Está provado que ninguém é feliz a só. A felicidade a só é esquizofrênica, é alienada. Ninguém é feliz a dois. A felicidade a dois é o amor do sexo que logo passa, satura e termina em tragédias passionais. O amor é um bumerangue. É necessário atirá-lo e aguardar que ele volte. Ele volta. Não saia do lugar. Ele volta. Quando ele voltar, segure. Naturalmente eu posso amar uma pessoa que não vai me amar. E que vai amar a outra que a não amará. Que vai amar a outra que não lhe dará importância. Que amará a outra e a outra que um dia vem e me ama. Eu olho e não é que eu quero, mas na época de sede dos águas sempre. Então eu aceito. Mas vou descobrir que esse é verdadeiramente o amor da minha vida. E aquele era uma paixão, era um desejo, era a harmonia do corpo, era a beleza sexual. Não era o amor. O amor transcende a forma. Amor é plenitude. Esse estado de ternura que nos enriquece a alma. Olhar, sentir, tocar. Um grande pensador americano de Los Angeles, aliás, italo-americano. Ele escreveu um livro memorável, O Amor, e ele recomenda: ame. Não fique preocupado em ser amado. Quando a pessoa quer ser amada, é criança emocional, caprichosa, para exigir coisas ridículas. A verdadeira felicidade é amar. Léo Buscaglia, nesta obra admirável das regras de amar. Ame a que você já ama. Parece paradoxal, mas não é. Depois que nós conquistamos a pessoa, não damos mais importância, perdemos. É necessário cultivar o amor, dar-lhe o combustível da presença, da palavra. Ninguém acredita em amor eterno, a distância. Quem chega mais perto é o próximo amor. É necessário estar ao lado. Amor é convivência, é aquecimento emocional, é toque. Não me refiro aqui a toques sensuais. Apertar a mão, abraçar, abrace. Não tenha constrangimento nem puritanismo, tenha pureza. A verdadeira pureza não nos permite corromper-nos. O puritanismo hoje é uma corrupção. Toquemos a pessoa querida, digamos a pessoa que a amamos. Não tenhamos constrangimento, não é um negócio. Porque quando dizemos que amamos é por causa de sofrimento, de sentimentos subalternos. Eu amo você para colher experiências sexuais, para isso não precisa amar. Os cães também praticam sexo, não se amam. É necessário amar sem pedir nada. É necessário amar pelo prazer de amar. Dizer à mãe, ao pai, ao irmão, ao amigo, sabe, cara, eu amo você, gosto de me encontrar com você, você é uma coisa formidável. A pessoa fica bem desconcertada e diz assim: ah, é, você acha? Eu tive uma experiência monumental, não estou fazendo autobiografia, mas é melhor falar das próprias do que das experiências alheias, porque eu as vivi. Eu terminei uma conferência na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, depois de um grande seminário de 3 dias, e ao terminar estava muito cansada, a dificuldade de acompanhar o idioma, de pensar e de transmitir uma mensagem inusitada a jovens universitários, muitas perguntas. Eu estava, confesso, ansioso para acabar, para viver livre. Já tinha dado tudo que podia quando chegou um rapaz. Eu sou um homem de 60 anos. Chegou um rapaz jovem, me abraçou e disse: seu Divaldo, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu amo o Senhor. Com a minha mentalidade latina de terceiro mundo, eu tremi nas mãos. Meu Deus, o que será que ele quer dizer? Fiquei paralisado. Falta de hábito. Eu não me lembrava que meu pai nunca me disse que me amava. Porque ele me educou que homem não diz certas coisas a homem. Eu não sei a quem que diz. Tem que dizer porque somos todos criaturas humanas. Coitado, ele era um homem simples e eu entendo. Mas por que não dizer a um homem? Qual é a conotação? A conotação é mental, não é real. Então eu parei e fiquei olhando para ele. E ele chorava copiosamente e me disse: não estranhe. Porque em inglês, o I love you está caracterizado de uma forma muito ampla. Nós temos uma riqueza, vocabulário infinita. Ele quer ver, eu gosto de você, eu simpatizo com você, você é meu amigo, tal. Em inglês é típico, I love you. Então eu olhei para ele e disse: muito obrigado. Ele disse: o senhor acaba de salvar minha vida.
estava à borda do suicídio. Eu sou professor de eletrônica da universidade, tenho 28 anos. O senhor foi o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o companheiro que eu encontrei na curva triste do meu caminho. Eu amo. E me olhou com seriedade. Era um homem. Um homem, como descreveu Rudyard Kipling, no seu extraordinário If. Se tu és capaz de tentar 1000 vezes a batalha perdida, se tu és capaz, então, meu filho, tu és um homem. Tendo ele para ele disse, pois vou lhe dizer uma coisa, também amo você. Brota agora um sentimento imenso de ternura. Vou adotá-lo como meu filho emocional. Ele me deu um abraço, me transmitiu tanta energia que eu me senti absolutamente novo. Posso visitar o senhor no hotel? Pois não. Posso levar minha esposa e meus 2 filhinhos? Eu quero que ela agradeça o marido que morreu. Vou dizer a meus filhos, o Senhor salvou-me, eu sou estranho. Eu digo, meu filho, na teoria unicista da física molecular, ninguém é estranho. Fritjof Capra diz que nós dependemos uns dos outros. O Dr. Geoffrey Green diz que nós dependemos da pedra, do caracol, da árvore. Estamos integrados, nada de coisas. Não somos observadores, nós somos observadores observados. É a teoria moderna da psicologia e da física nuclear. Vá sim, quero conhecer a nossa família. Ele foi à noite uma moça linda, uma atriz cinematográfica. 2 crianças lindas. Eu me envolvi tanto com o amor desta família, que eu que amo a milhares de pessoas, nunca tinha coragem de dizer. Se eu era uma moça, eu disse, eu lhe amo, apesar de já idoso, eu dizia assim, eu também. E daí o que eu fazia? Se era ao homem, ficava meio canhestro. Eu disse, o quê? De agora por diante ninguém escapa. Eu vou jogar a rede e todo mundo aqui amar, eu vou dizer. Cheguei a Salvador e é um casal que eu adotei como filho. Esse casal sofreu muito, eu acompanhei. Enfim, sua filha, minha neta emocional. E eles demonstram por mim uma veneração. E eu, dentro de uma cortina de vidro da hipocrisia social. Quando eu cheguei a Salvador, rico de amor, o amor derramando por todos os poros, eu estava na fila. Quando eles chegaram, como foi de viagem e tal, o rapaz na frente, a esposa ao lado, a nenenzinha. E eu digo, meu Deus, eu digo ou não digo? Ele sempre disse para mim. Eu digo assim, mas eu vou dizer. Não, eu não vou dizer, não, mas eu vou dizer. E ele disse, mas nós sentimos tanta falta de você. Na intimidade me chamam de... Sentimos tanta falta. Isso é natural. Eu também senti muita falta de vocês. Meu Deus, lá vai o desastre. Por quê? Eu senti falta porque, você sabe, né? Porque eu amo você. Assim, o rapaz, cara a cara. E aí virei para ele, eu amo você. E eu amo a neném. Eu lhe amo, meu filho. É normal que você sentisse falta. Ele começou a chorar e disse, ah, meu Deus. Esperei 4 anos por estas palavras. 3 palavras. Pois nós amamos você até a morte. Ele precisa morrer. Mas pode me amar. Abracemos. Daí por diante, o Senhor me pisou no pé, com toda a gentileza, a ponto de rasgar o sapato. Eu achei que tinha giletes na sola do sapato. Ele rasgou, eu olhei, ele então veio para dizer assim, qual é o caso? Nada, cara, eu amo você. Ele disse, não diga. Aí eu olhei e amava mesmo. Ele depois, olha, estou surpreso, depois eu amo você. O que você tem no sapato? É ferradura ou gilete? Ele sorriu, ficamos amigos. Agora ele é confrade nosso, nos ajuda na mansão. E me diz, mas Divaldo, você falou com tanta naturalidade que me amava, que eu desanimei. Isso porque eu prego a não violência. Nós vivemos desarmados. O senhor um dia, por motivo qualquer, era funcionário público, deu-me um bofetão, em plena atividade. No tempo que eu trabalhava, sempre funcionário público trabalha, mas eu estava no balcão, ele me deu aquele soco. Veio a onda simpática da ira. Ele era mais fraco do que eu, estava tudo bem. Mas nós sorri para ele e disse assim, muito bem. E agora, depois do tapa, qual é o próximo episódio? Pode contar lá. Ele desarmou, porque eu havia bebido no Evangelho de Jesus, que só o amor redime a criatura humana. Mas foi a doutrina espírita que ele disse que é forte aquele que se vence. Para vencer os outros, basta a calúnia, a traição, o engodo, um revólver, uma trincheira. Para vencer os outros é tão fácil. Mas para vencer-se, domar as más inclinações
como Allan Kardec diz, então, amor, vence a rotina, acaba o medo, que medo me podem provocar pessoas que nunca me atingirão. Se matarem o corpo, não me fizeram nada. Eu era jovem, e um dia um espírito amigo escreveu pelas minhas mãos: se alguém falar mal de ti, não dê importância, ama, porque ele poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, desculpa, porque ele poderia te bater. Se alguém te bater, perdoa, porque ele podia te matar. E se alguém matar teu corpo, alegra-te, porque tu poderias matá-lo quando te tornaste vítima. Então a doutrina espírita é de pacificação, é o cristianismo que elimina a ansiedade. Só me acontece o que eu devo. E portanto eu dei paz de espírito, porque me encontrei comigo mesmo. A psicologia espírita é transpessoal, é a psicologia do autoencontro. E do autoencontro mata a solidão, porque se ninguém me ama, vou eu amar aqueles que têm carência de amor. Seleções do Reader's Digest mantinham uma secção chamada Experimente dar-se a alguém. Contou-me a própria mãe. Ela era negra, como a raça prefere ser chamada, e ficou viúva com um filho pequeno. Menino vivaço, inteligência brilhante. Ela trabalhou duro para dar-lhe a instrução. No segundo grau, ele disse: mamãe, eu gostaria de fazer medicina. Ela foi vender acarajé, um alimento típico baiano, na porta da Dona Lacerda, que liga a cidade alta abaixo. Preparou o filho, ele frequentou a universidade. Da faculdade de medicina, revelou-se um excelente aluno. No dia da formatura, contou-me a senhora sentada chorando. Ele estava vestido o traje que mandara confeccionar o mais importante da sua vida. Eu havia calçado meu sapato alto para treinar e não fazer vergonha, porque eu não sabia caminhar de sapatos altos. Treinei. Na hora que eu penteava o cabelo, meu filho chegou e disse: mamãe, você é a mulher mais fantástica da terra. Venha agradecer. Você terminou o seu ministério hoje, mamãe. Você é a maior mulher do mundo. Muito obrigado, mamãe. Agora que você acabou seu ministério, eu quero lhe fazer um pedido. Um pedido. Mamãe, não vá à minha formatura, porque eu estou noivo, a senhora sabe, da filha do professor fulano. Ele é um homem de projeção social. Claro que eu não posso ocultar a minha epiderme, mas a senhora é muito conhecida. Todo mundo compra acarajé da sua mãe, é o melhor acarajé da Bahia. A senhora imagine, quando eles souberem que a senhora é minha mãe. Não é por nada, eu tenho orgulho de você, mas eu vou ficar constrangido, mamãe. Você acabou a sua missão, e agora eu vou começar a minha. Então, mamãe, se você for, eu terei que apresentar a todo mundo. A senhora já imaginou? E eu até vou me mudar de casa. Eu já tenho um emprego na clínica do meu futuro sogro. Então, mamãe, quando você precisar de algo, não sei lá, me telefone, não vai lhe faltar nada. A senhora me faz este favor? E ela me disse: eu fiz, seu Divaldo. Eu disse: pois não, meu filho. Isto faz você feliz. Faz, mamãe. É a minha meta. Eu desejo que meu filho seja feliz. Eu farei. Mas não se preocupe, porque eu não vou lhe telefonar, meu filho. Não vou. Porque se eu pude trabalhar para dois, eu posso trabalhar para mim mesma. Depois eu tenho que telefonar na rua, pode ser que alguém ouça. Eu não tenho telefone em casa. Seja feliz, meu filho. E ele disse: mamãe, você é demais. Adeus. E esse foi, senhor. E eu estou morrendo de angústia. Ele disse: mas ele não merece sua angústia. Ele é tão infantil. Ele é tão pueril. Ele é tão infeliz que não merece a sua tristeza. Ame-o mais. Ame-o mais. Dê-lhe mais amor, como diz a Muscália. Amar o ingrato é realmente amar. Ame-o e não lhe dê a honra de morrer de angústia. Ele não merece a sua vida. A senhora que lhe deu a juventude, desce à humanidade, que lhe erguerá um trono de ternura no coração.
Eu encontrei uma senhora caída na rua, chamei um táxi e levei ao hospital de emergência. Quando eu entrei, era uma clínica fisiológica. Então disseram que não podia internar. Eu teria que deixar de uma importância muito grande que eu não dispunha, porque eu não sabia se era grave ou não. Eu era funcionário, mas eu encontrei-a no meio da rua, morrendo. Minha irmã em humanidade começou, ela disse, mas eu sou funcionária. Eu disse, eu sei, minha filha, você me encaminhou ao diretor do hospital. O diretor foi chegando. Eu então disse, senhor diretor, eu encontrei esta senhora, ela está morrendo. Pelo menos para que ela tome injeção, porque o resto eu me encarrego. Eu levo da casa, dou comida, o resto eu faço, mas eu não sou médico, eu sou médium. Falei para chocar. E daí? Ele diz, eu também entendo um pouquinho do riscado, só que é do outro lado. E ela está precisando de socorro. Os espíritos me disseram que é necessidade de tal substância. E como o espiritismo não veio competir com a medicina, eu trouxe aqui para que o hospital me aplique. Esse é o nome do senhor, eu declarei meu nome. Ele mandou internar e disse, minha cá, faz favor, sente-se aqui. Eu conheço de nome e tal. E começaram a conversar. 10 minutos depois já nos amávamos. Porque quando ele me disse o nome, eu disse, mas eu amo tanto o senhor. O senhor é uma pessoa ordinária. Ele disse, eu também o amo porque você... Bom, começamos. E conversa vai, ele olhou e disse, sabe quem é aquela? Uma pintora maravilhosa. Eu disse, é uma mulher veneranda. Ele disse, minha mãe. Sem nenhum freudismo, sem nenhum complexo de Édipo. É mamãe. Imagine que a mamãe era muito pobre, lavadeira. Ela carregava trouxa de roupa, levava barraco, lavava, devolvia. No inverno, era uma tragédia por causa das goteiras, para estudar. Eu estudei. Na semana de me formar em médico, mamãe morreu, vitimada por tuberculose pulmonar bilateral. Teve uma apetite e morreu nos meus braços. Na hora em que eu confirmava o juramento de Hipócrates, e estendendo a mão eu disse, prometo, concluí mentalmente, prometo, que enquanto eu viver, ninguém que eu saiba morrerá de tuberculose pulmonar por falta de assistência médica. Em homenagem à minha mãe, que me deu a vida para que eu salvasse vidas. Fiz pós-graduação, cresci, estudei nas melhores universidades do mundo, na área da fisiologia. E veio erguendo em diversas cidades do Brasil clínicas fisiológicas especializadas em homenagem a esta mulher, que é a rainha dos céus da minha esperança. Eu olhei para ele e me lembrei de Kipling mais uma vez. Peguei a mão e disse, permita-me beijar a mão de alguém que está construindo a humanidade do futuro. Ele recusou. E eu me lembrei que meu guia espiritual, Joana de Ângeles, me disse um dia, faze da tua vida o sacerdócio de feitos, de tal forma que por onde tu passares, deixes pegadas de luz, para que aqueles que vierem depois de ti possam dizer, por aqui passou um anjo, porque deixou setas luminosas apontando o futuro. Não era a mim, obviamente, era nós, a doutrina espírita, veio dar-nos a psicologia existencial ideal. É a aventura que se refere Kierkegaard, esta aventura de libertação, veio matar o medo, a ansiedade, a rotina, a solidão, e vem dizer-nos que estamos na Terra para uma finalidade transcendente. Por esta razão, é que aqui nos encontramos para fazer a busca interior. Um pouco de silêncio, de meditação, de prece, de viagem íntima, e permaneceremos, Senhor Deus. A maioria daqueles que te procura é sempre para pedir, ou para reclamar, para exigir, ou impor, não eu. Eu aqui estou para dar. Quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Que amo o amor, que provém de ti, Senhor. Muito obrigado, pois, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz.
Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira do seu anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, e diante da minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que eles tropeçam na multidão, caminham na escuridão e vivem na solidão, mas por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do terreiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor pungindo a alma do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir e pelos surdos eu te venho pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que declama, que ensina, que canta, que alfabetiza, que ilumina. Pela voz que canta uma canção e o teu nome repete com ungida emoção. Pela minha faculdade de falar, eu lhe quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas e enxugam lágrimas, dores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de psicografias, de cirurgias, de poesias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice e a dor, que no seio entalam o corpo de um filho alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, deformados, marcados, desesperados, aleijados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ter uma casa, não é importante que seja uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. É importante que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos na companhia de um cão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para deitar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te direi obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ao final da conferência, fica encerrada esta solenidade.